Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no acesso 365. Hoje, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, vamos juntos explorar a palavra de Deus. Em Marcos 9, Êxodo, capítulos 19 e 20. Que alegria, estamos juntos novamente, buscando a Deus nas Escrituras. É verdade. Esses trechos podem parecer bem diferentes a princípio, mas ela já parou para pensar. Como a presença poderosa de Deus se manifesta de formas incríveis em ambos. Em Marcos, temos a transfiguração de Jesus no alto do monte. E em Êxodo, Deus se revela ao povo de Israel no Monte Sinai. Em ambos os casos, é uma demonstração extraordinária do poder divino. Exatamente. É uma demonstração de poder que pode até causar temor inicialmente, mas aponta para algo muito maior. O amor infinito de Deus e o seu desejo profundo de se conectar conosco. Tanto a transfiguração quanto a entrega da lei no Sinai nos mostram a aliança de Deus com a humanidade e o seu plano de salvação. E por falar em plano de salvação, vamos começar a nossa análise por Marcos 9. Uma coisa que me chamou a atenção é a ideia de que podemos ter experiências profundas com o reino de Deus aqui na Terra, sem necessariamente passar pela morte física, sabe? Me fez pensar em como Deus age de maneiras misteriosas, para nos fortalecer e encorajar. Sim, é como se ele nos desse pequenos spoilers da glória celestial. A gente vê isso nos relatos de pessoas que tiveram vislumbres do céu, ou que sentiram a paz de Deus de forma sobrenatural em momentos difíceis. É verdade, lembrei daquele relato de um irmão que foi arrebatado ao terceiro céu. Eu vi coisas que não podem ser descritas com palavras. É emocionante pensar que podemos ter essas experiências com Deus aqui agora, com certeza, com certeza. Mas é importante a gente lembrar que nosso destino final, nossa verdadeira morada, é a Nova Jerusalém, onde serviremos a Deus por toda a eternidade. Falando de jornada, em Marcos 9, Jesus leva os discípulos para o alto do monte. É como se ele estivesse nos ensinando que a verdadeira ascensão espiritual só é possível com ele, como guia. Sem dúvida, essa subida nos lembra que a vida cristã é uma busca constante por Deus. Um processo de nos aproximarmos dele a cada dia. E quando chegamos ao topo, a transfiguração de Jesus é simplesmente impactante. Suas vestes se tornam de um branco mais alvo que a neve, representando a sua santidade perfeita, algo que nós, humanos, jamais alcançaríamos sozinhos. É uma imagem poderosa que nos mostra que a salvação é um presente de Deus, recebido pela fé em Jesus. Não podemos conquistá-la por nossos próprios méritos. E diante dessa cena gloriosa, Pedro sugere construir 3 tendas. Uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. É como se ele quisesse congelar aquele momento de êxtase espiritual, esgorar a experiência com as próprias mãos. Você já se sentiu assim, querendo se agarrar a um momento especial com Deus? Ah, completamente compreensível. Todos nós desejamos reviver momentos marcantes de fé. Mas Deus nos ensina que a beleza da vida cristã está na constância, na busca diária pela sua presença. E não em tentar replicar momentos específicos. Exatamente, e nesse momento crucial, Deus tal se manifesta, com uma voz poderosa que ecoa do céu. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. É um chamado claro à obediência, à submissão aos ensinamentos de Jesus. Me impressiona como, mesmo após presenciar a transfiguração, os discípulos ainda questionavam e hesitavam em seguir Jesus completamente. Por que será que nós, humanos, temos essa tendência de resistir à vontade de Deus, mesmo depois de experimentarmos o seu poder? É uma pergunta que nos convida a refletir sobre a nossa natureza humana, né? Talvez seja o medo do desconhecido, a dificuldade em abrir mão do controle ou a influência do mundo que nos afasta de Deus. Mas o importante é a gente reconhecer essa resistência e buscarmos a Deus com sinceridade, pedindo a Ele que nos ajude a vencer os obstáculos. Em seguida, vemos um pai desesperado, suplicando a Jesus para curar seu filho, que está atormentado por um espírito maligno. O que me toca nesse relato é a sinceridade do pai, mesmo em meio à sua fragilidade. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade, ele implora. Acho que essa frase representa a luta de muitos de nós, né? Acreditar e duvidar ao mesmo tempo. Com certeza. Essa frase é um espelho da nossa humanidade. Muitas vezes a gente se sente dividido entre a fé e a dúvida. Mas o mais importante é que esse pai, mesmo em sua fragilidade, corre para Jesus. Ele reconhece que precisa de ajuda e busca essa ajuda em Deus. E Jesus, com compaixão, liberta o menino. Mas essa libertação não é apenas física, é espiritual. É como se Jesus dissesse: eu te libertei, agora te entrego a Cristo, para que Ele te guie. Esse relato me faz pensar, será que depois de experimentarmos a graça de Deus, nos entregamos plenamente a Cristo, permitindo que Ele conduza nossas vidas? É uma pergunta fundamental para todos nós que cremos em Jesus. A verdadeira libertação nos impulsiona a viver uma vida transformada, guiado pelos ensinamentos de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. É um processo diário de entregar nossas vontades a Deus e buscar a sua direção em cada passo que damos. No entanto, mesmo diante de todos esses sinais e maravilhas, Marcos 9 nos confronta com uma pergunta crucial. Nós realmente compreendemos a mensagem do Evangelho? Crer que Jesus se entregou por nós, morreu em nosso lugar e ressuscitou para nos dar a vida eterna. O que essa mensagem significa para você?
Acho que essa é a pergunta mais importante da fé cristã. Não se trata apenas de admirar o poder de Jesus ou se emocionar com seus milagres. É sobre reconhecer que somos pecadores, incapazes de nos salvar, e que precisamos da graça de Deus derramada sobre nós, através do sacrifício de Jesus na cruz. É sobre depositar nele toda a nossa confiança, reconhecendo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E para nos ensinar sobre humildade e simplicidade, Jesus convida as crianças para se aproximarem dele. É como se ele dissesse: para herdar o reino dos céus, precisamos ter a pureza e a sinceridade de uma criança. O que te chama atenção nesse gesto de Jesus? Acho lindo como Jesus quebra os padrões da época, que valorizava o status, o poder. Ele coloca as crianças, que eram consideradas insignificantes, em lugar de destaque, mostrando que o reino de Deus pertence aos que se humilham e reconhecem a sua dependência dele. É verdade. E apesar de toda a graça e misericórdia de Deus, Marcos 9 também nos alerta sobre a realidade da condenação eterna. É o chamado à seriedade da fé cristã. O que você acha dessa mensagem, muitas vezes vista como dura, difícil de ser digerida? Eu a vejo como um ato de amor de Deus, que nos avisa sobre o perigo do pecado e as consequências de rejeitar a sua salvação. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam e vivam eternamente com Ele. Concordo plenamente. E agora vamos mergulhar em Êxodo, capítulos 19 e 20, onde encontramos a narrativa da aliança de Deus com o povo de Israel no Monte Sinai. O que te fascina nesses capítulos? Esses capítulos são riquíssimos. Nos ensinam sobre a natureza de Deus, a importância da obediência e o significado da lei na vida do cristão. Logo de cara, Êxodo 19.4 nos lembra que Deus toma iniciativa no nosso relacionamento com Ele. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim, diz o Senhor. Já parou para pensar que Deus te amou primeiro? Que imagem poderosa. E faz lembrar daquelas águias que carregam seus filhotes nas costas, protegendo-os de todo mal. É assim que Deus nos resgata da escravidão do pecado e nos conduz a um relacionamento de amor e liberdade. Exatamente. Essa aliança é marcada por uma promessa condicional. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Declara Deus em Êxodo 19.5. Você consegue dimensionar isso? Essa frase, toda a terra é minha, me impacta muito. É um lembrete da soberania de Deus, do seu poder e autoridade sobre tudo e todos. Em tempos em que muitas vezes nos esquecemos de quem realmente está no controle, é essencial a gente se lembrar. Deus reina sobre todas as coisas. Com certeza. Diante da soberania de Deus, somos chamados à humildade e à submissão, reconhecendo que Ele é o Senhor do Universo e que a nossa vida está em suas mãos. E para preparar o povo para o encontro com Deus no Monte Sinai, Moisés recebe a instrução: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, ordenou Deus em Êxodo 19.10. Essa purificação ritual nos fala sobre a importância da santidade, para nos aproximarmos de Deus. O que você acha? Sim, é como se Deus estivesse dizendo: para estar na minha presença você precisa se preparar, se purificar, se revestir das vestes da justiça de Cristo. A santidade não é um fardo, mas um privilégio que nos permite ter intimidade com Deus. É verdade. E esse terceiro dia também nos remete à ressurreição de Cristo. Assim como o povo de Israel se preparou para encontrar Deus no Monte Sinai, nós, a igreja, devemos nos preparar para o glorioso retorno de Cristo. Que momento extraordinário será? Sem dúvida. E falando em preparação, a descrição da chegada de Deus ao Monte Sinai é de tirar o fôlego. Êxodo 19.16 nos diz que houve trovões e relâmpagos sobre o monte e uma espessa nuvem e um sonido de trombeta muito forte. Que cena impactante, né? De arrepiar. É uma demonstração de poder e majestade que nos faz reconhecer a grandeza de Deus. Me lembra aquelas cenas épicas de filme, sabe? É. Só que aqui é real e muito mais intenso. Com certeza. Essa manifestação grandiosa nos faz entender por que o povo estava com tanto temor. É uma experiência que transcende nossa compreensão humana. E essa descrição também me faz pensar em algumas passagens do livro de Apocalipse, onde encontramos elementos semelhantes, como trovões, relâmpagos e trombetas, anunciando o juízo final e a volta gloriosa de Cristo. É verdade. É como se Deus estivesse nos dando alguns flashes da grandiosidade dos eventos finais, preparando nossos corações para o dia em que estaremos face a face com Ele. Me arrepio só de pensar. Eu também. Em meio a toda essa demonstração de poder, Deus enfatiza a importância da santidade. E também sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar para que o Senhor não se lance sobre eles. Lemos em Êxodo 19.22. Qual a mensagem central desse versículo para você? Para mim, a mensagem é clara. A santidade é fundamental para nos aproximarmos de Deus. Não podemos chegar diante dele de qualquer maneira, mas com um coração puro e uma vida transformada pelo seu Espírito. E essa busca pela santidade, como já falamos antes, não é um peso, mas uma alegria. É como receber um convite para um banquete real, onde precisamos nos vestir de forma adequada. Para a ocasião, a santidade é a nossa roupa de gala.
para entrar na presença do rei. Que bela analogia. E Hebreus 12:9 e 15 nos encoraja a nos submeter à disciplina de Deus, que nos corrige, nos molda. Para sermos participantes da sua santidade, a disciplina pode não ser agradável no momento, mas é através dela que crescemos e nos tornamos mais parecidos com Cristo. Verdade. E falando em disciplina, chegamos a um ponto que às vezes gera confusão. A raiz de amargura. Muitas vezes a gente pensa em guardar mágoa, ressentimento. Mas o texto bíblico nos mostra que vai além disso. O que seria essa raiz de amargura na sua visão? A raiz de amargura, para mim, é como um vírus que infecta a nossa alma. É o pecado que se enraiza em nossos corações, nos afastando de Deus e contaminando nossos relacionamentos. Pode começar com uma mágoa, uma decepção, mas se não lidarmos com isso de forma correta, essa ferida pode se transformar em amargura e nos impedir de viver a plenitude da vida cristã. É como um veneno que vai espalhando pelo nosso interior. E a única forma de nos livrarmos desse veneno é através do perdão e da cura que Jesus nos oferece. Exatamente, perdoar a si mesmo, perdoar os outros e buscar a cura de Deus para as feridas do passado. É um processo que exige humildade, mas que nos liberta da prisão da amargura e nos permite viver em verdade. E falando em crescimento, chegamos aos 10 mandamentos, em Êxodo 20, a base da lei moral de Deus. E lá no meio a gente encontra o mandamento sobre o sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mas e hoje? A gente aplica esse mandamento nos dias de hoje. Pois é, a gente não vive mais no tempo dos antigos israelitas, né? Para eles o sábado era um dia literal de descanso, um lembrete da criação e da libertação do Egito. Mas para nós cristãos o sábado aponta para algo muito maior. Você não acha? Com certeza. O verdadeiro sábado, o descanso completo que buscamos, está em Jesus Cristo. Ele nos liberta daquela carga, sabe? De tentar ganhar a salvação pelas nossas próprias forças. É como se ele dissesse: deixa que eu cuido disso, você vai estar livre. Livre da condenação. Um convite a descansar no seu amor e na sua graça. Que alívio, né? É como tirar um peso enorme dos ombros. E é lindo como esse mandamento do sábado está ali, bem no meio, entre os mandamentos sobre amar a Deus e amar o próximo. Exatamente. É como se o sábado fosse um elo entre o amor vertical, que a gente dedica a Deus, e o amor horizontal, que dedicamos ao próximo. Nossa, me fez pensar na cruz, sabe? A vertical apontando para o céu, para Deus, e a horizontal abraçando a humanidade. É Jesus na cruz nos reconciliando com Deus e uns com os outros. Que bela imagem. É nesse ponto de encontro entre o amor a Deus e o amor ao próximo que encontramos o verdadeiro significado do sábado. Viver em comunhão com Deus e servir ao próximo com alegria. É verdade. E já que a gente está falando de amar o próximo, falando do mandamento Êxodo 20.12 é honra teu pai e a tua mãe, né? Esse é o primeiro passo para a gente aprender a amar. Com certeza. A família é o nosso primeiro laboratório, digamos, de amor, onde a gente aprende a lidar com as diferenças, a perdoar, a cuidar, a amar. E esses valores, quando cultivados no lar, se espalham, né, para a sociedade como um todo. É verdade. Mas essa honra, ela vai além dos nossos pais biológicos, né? Engloba todas as figuras de autoridade que Deus coloca em nossas vidas. Sim. Pastores, líderes, professores, governantes, todos merecem o nosso respeito, a nossa obediência. Claro, sempre dentro dos limites da vontade de Deus. Lembrando que lá no finalzinho de Êxodo 20, o povo fica apavorado diante daquela manifestação poderosa de Deus, né? Eles pedem para Moisés interceder por eles, com medo de morrerem se ouvirem Deus diretamente. Você já se sentiu assim, intimidado pela presença de Deus? É normal a gente se sentir assim. A santidade de Deus, ela nos confronta, nos coloca em nosso devido lugar. Mas é importante a gente lembrar, Deus não quer nos amedrontar. Ele quer nos atrair para um relacionamento de amor e confiança. E Moisés tranquiliza o povo dizendo que o temor a Deus é para nos guardar do pecado. Mas me faz pensar, qual é a linha tênue entre o temor que paralisa e o temor que nos impulsiona para a santidade? Acho que o temor que paralisa, ele nos afasta de Deus. Nos faz querer se esconder da sua presença. Já o temor que nos impulsiona para a santidade é um respeito reverente, uma admiração que nos leva a buscar a Deus com sinceridade e a desejar viver de acordo com a sua vontade. É como a diferença entre se esconder de um leão feroz e admirar a beleza e a força dele, né? Uma distância segura. Exatamente. Reconhecemos o poder de Deus, mas também a sua bondade, o seu amor. E esse temor nos inspira a viver em santidade, não por medo de punição, mas por amor e gratidão. E já que falamos tanto sobre ouvir a Deus nesses capítulos, que tal a gente aprofundar um pouco mais esse tema? Afinal, Deus fala com a gente de diversas maneiras, não é? Com certeza. Através da Bíblia, da pregação, de conselhos, da nossa consciência, de conversas, músicas, circunstâncias, sonhos, profecias. Nossa, são tantas formas. Nossa, é uma lista extensa. Mas é de como a gente sabe se é realmente Deus falando. E não a nossa própria imaginação, né? Às vezes a gente fica na dúvida. A Bíblia é a nossa bússola, a nossa referência segura. Tudo que a gente ouve deve estar em concordância com as Escrituras. E também podemos pedir a Deus sabedoria, né? Para discernir a sua voz. Lembrei daquela história incrível do homem que se converteu lendo um pedacinho de um folheto evangelístico
Às vezes Deus usa os meios mais simples para tocar o coração da gente, né? É verdade. Me faz pensar que Deus está sempre em movimento, sabe? Buscando nos alcançar, independente de onde a gente esteja, do que a gente esteja fazendo. É verdade. E por mais que a gente queira fugir da voz de Deus, às vezes, como o povo de Israel fez lá no Monte Sinai, a gente precisa se dispor a ouvi-la. Afinal, ele nos convida para um banquete espiritual, né? Com a sua palavra. É isso aí. E para a gente ouvir a sua voz com clareza, precisamos nos aproximar dele com convicção, adorá-lo exclusivamente, oferecer a ele um sacrifício vivo, sermos igreja e estarmos vigilantes. Cada um desses pontos é essencial para a nossa caminhada, né? Nos aproximando de Deus, nos capacitando para ouvir a sua voz. A convicção nos dá a certeza da verdade, a adoração exclusiva nos coloca na posição correta diante de Deus. O sacrifício vivo nos impulsiona a viver para Ele, a igreja nos fortalece e nos encoraja, e a vigilância nos mantém alertas, né, aos ataques do inimigo. Concordo plenamente. A vida cristã não é um evento isolado, é uma jornada diária de busca, aprendizado, crescimento e comunhão com Deus e com nossos irmãos. E é nesse contexto de intimidade com Deus que a gente consegue ouvir a sua voz com clareza, né? E viver a plenitude da vida que Ele nos oferece. A voz de Deus é poderosa. Como a gente vê em Salmos 29.3:9, ela quebra os cedros, faz tremer o deserto, separa as labaredas do fogo, se manifesta com poder e glória. É como se a voz de Deus fosse um instrumento divino, né? Capaz de moldar a criação e transformar os corações. E essa voz, ela se manifesta de diversas formas, como a gente vê lá em Reis 19.11-13, às vezes é um vento forte, um terremoto, um fogo, mas em outras ocasiões ela é suave e delicada. É verdade, Deus ajusta a sua voz à nossa capacidade de ouvir, falando com a gente de maneira que a gente possa compreendê-lo. E essa voz, ela é única, né? Como a gente vê em Atos 12.22-23, onde o povo confunde a voz de Herodes com a voz de Deus. A gente precisa saber discernir, né? A verdadeira voz de Deus em meio a tantas outras vozes que nos cercam. É como se Deus tivesse uma assinatura sonora, que a gente reconhece quando está conectado com Ele, buscando a sua presença, a sua direção. E essa voz, ela é resposta de oração, como Jeremias 33.3 nos assegura, né? Clama a mim e responder-te-ei. Deus se alegra em ouvir nossas orações e em nos responder de acordo com a sua vontade. E a voz de Deus é fonte de fé. Romanos 10.17 afirma, né? A fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A fé cristã, ela se alimenta da palavra de Deus, que nos revela o seu amor, a sua graça, o seu plano de salvação. É como se a palavra de Deus fosse um alimento da nossa alma, né? Nos nutrindo e nos fortalecendo para a caminhada da fé. E essa voz é fonte de felicidade, como a gente lê em Lucas 11.28, né? Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A verdadeira felicidade não está nas coisas passageiras desse mundo, mas na comunhão com Deus e na obediência à sua palavra. A felicidade que vem de Deus é profunda, duradoura, inabalável. E essa voz, ela é compreensível a quem pertence ao Senhor, né? Como a gente vê em João 8.47. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Sabe aqueles momentos que a gente está lendo a Bíblia e a mensagem parece que se encaixa perfeitamente na nossa vida? Como se Deus estivesse falando diretamente com a gente. E a voz dele nos guiando, nos consolando, nos exortando. Exatamente. E essa voz é guia para o caminho. Isaías 30.21 nos assegura: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele. Em um mundo cheio de caminhos, né? É a voz de Deus que nos conduz pelo caminho certo. E essa voz aponta para Cristo. João 6.45 nos mostra, né? Todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Jesus Cristo é o centro da mensagem de Deus, o único caminho para a salvação e a vida eterna. E a voz de Deus falou por meio de Cristo. Hebreus 1.2 confirma, né? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Jesus Cristo é a expressão máxima da revelação de Deus, a palavra feita carne que habitou entre nós. E Deus nos ordena a ouvir a Cristo, como a gente vê lá em Marcos 9.17 na narrativa da transfiguração, né? Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Ouvir a Cristo é obedecer aos seus ensinamentos, seguir os seus exemplos, viver em comunhão com ele. Ouvir a Cristo é ter um relacionamento pessoal com o Senhor. João 10.27 nos garante: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. É um relacionamento de intimidade, de conhecimento mútuo, de confiança. É como uma conversa entre amigos, né? Onde a gente compartilha tudo. E a voz de Cristo nos guia, nos encoraja, nos conforta em todos os momentos. E ouvir a Cristo é ter vida eterna. João 5.24-25 nos assegura: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. É a certeza de que, mesmo diante das dificuldades da vida, a gente tem uma esperança viva em Cristo, que venceu a morte e nos garante a vida eterna ao seu lado. Ouvir a Cristo é acolher as suas palavras, como João 12.47-48 nos exorta. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Acolher as palavras de Cristo é recebê-las em nosso coração, permitindo que elas transformem a nossa mente e o nosso comportamento.
É deixar que as palavras de Jesus penetrem em nosso ser, sabe? Nos moldando de dentro para fora, nos tornando mais parecidos com Ele, em nossos pensamentos, palavras e ações. E ouvir a Cristo é minimizar o volume do restante, como Apocalipse 1.15 nos mostra, na descrição da voz de Jesus. E a sua voz como a voz de muitas águas. Diante da voz poderosa de Cristo, todas as outras vozes se tornam insignificantes. A gente precisa silenciar os ruídos do mundo e se concentrar na voz do nosso Salvador. É isso aí. E para a gente ouvir a voz de Deus com clareza, como a gente já destacou, né? Precisamos ter convicção, adorá-lo exclusivamente, oferecer a ele um sacrifício vivo, sermos igreja e estarmos vigilantes. Cada um desses pontos é essencial para a nossa caminhada cristã, né? Nos aproximando de Deus e nos capacitando para ouvir a sua voz. Esses pontos nos lembram que a vida cristã não é um evento isolado. É uma jornada diária de busca, aprendizado, crescimento e comunhão com Deus. E é nesse contexto de intimidade com Deus que a gente consegue ouvir a sua voz com clareza e viver a plenitude que Ele nos oferece. E aí, para você que está nos acompanhando, o que mais te impactou nessa nossa conversa de hoje? O que você leva para sua vida? Para mim, a mensagem central é a importância da gente ouvir a voz de Deus, né? Em meio a tantas outras vozes que nos bombardeiam diariamente. É essencial a gente silenciar os ruídos do mundo e se conectar com aquele que realmente importa, o nosso Criador. E essa escuta atenta nos leva a uma vida de obediência, de fé e de amor ao próximo. Perfeito. E a Bíblia é o nosso guia seguro, né? A revelação escrita da sua vontade. Mergulhe nas Escrituras. Mede em cada palavra. Peça a Deus que te ajude a compreender a mensagem dele para sua vida. E não se esqueça de compartilhar esses ensinamentos, né, com seus amigos, familiares. Vamos espalhar a palavra de Deus juntos. Isso aí. Vamos espalhar essa mensagem de amor e esperança que encontramos em Jesus. Com certeza. E que essa conversa de hoje sobre ouvir a voz de Deus nos inspire a buscar Deus com mais intensidade, né? A ler a Bíblia com mais atenção e a viver de acordo com a sua vontade. É verdade. E que a gente possa cada vez mais reconhecer a voz de Deus em meio a tantas outras vozes que tentam nos distrair, né? E seguir o caminho que Ele preparou para cada um de nós. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Esperamos que essa conversa tenha te abençoado, te inspirado, te aproximado de Deus. E se você gostou desse mergulho profundo, continue acompanhando o Acesso 365. A gente está sempre trazendo novos temas, novas reflexões, para te ajudar a crescer na fé e a viver uma vida mais plena em Cristo. E não deixe de interagir com a gente. Deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos. Conte pra gente o que Deus tem feito na sua vida através do Acesso 365. A gente quer ouvir suas experiências, suas dúvidas, seus pedidos de oração. Isso mesmo. Sua participação é muito importante pra gente. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite essa oportunidade. Se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum episódio novo e compartilhe o Acesso 365 com todo mundo. Amigos, familiares, nos grupos da igreja. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus, levar essa mensagem de esperança para mais e mais pessoas. Um ótimo resto de semana para você. Que Deus te abençoe grandemente. O Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida. Porque você tem acesso.